E abram alas para o nosso novo quadro Cadê o Easter Egg? Uhul! Onde a gente vai encontrar e desvendar todos os segredos escondidos nas nossas animações favoritas. E hoje a gente vai começar pelo lançamento mais recente da Pixar, que é Luca, que eu encontrei 82 segredos escondidos, analisando ceninha por ceninha, frame a frame, num trabalho que demorou 10 horas. E bom, pra quem não sabe, o Easter Egg é uma coisa, um objeto, uma referência que faz parte de outro universo. Como, por exemplo, o Nemo aparecendo lá em Monstros S.A. como uma pelucinha da Boo, ou Lotso aparecendo aqui em Up Altas Aventuras. Easter Eggs e segredos escondidos é o que não falta nas animações da Disney e da Pixar. E nesse quadro a gente vai encontrar todos eles e eu vou explicar todas as referências pra vocês. Então quais serão os segredos que o Luke esconde? Vem comigo, porque cadê o Easter Egg? Pessoas e anchovas, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dear Made e ao primeiro episódio aqui de Cadê o Easter Egg? Que é um quadro que eu já tô planejando há um tempão pra você, sempre quis falar de Easter Eggs aqui no canal, então tô muito feliz de finalmente conseguir trazer esse quadro. Então ó, já deixa o seu like pra esse quadro ter mais e mais episódios e se você caiu de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E já que o nosso papo de hoje é segredo, me conta aqui de baixo algum segredo seu, que no final do vídeo eu vou contar um segredo meu. E bom, primeiro de tudo é que tem alguns Easter eggs clássicos que aparecem em todos os filmes da Pixar, desde Toy Story, que foi o primeiro filme da empresa. E aqui em Luca isso não foi diferente, então bora começar por esses Easter eggs clássicos. Então, o carro da Pizza Planet. O Pizza Planet é um lugar que ficou icônico por causa de Toy Story e por ser o lugar favorito do Andy. E o sucesso foi tão grande que desde então a Pixar vem escondendo os carros da Pizza Planet em todas as suas animações. Inclusive aqui em Luca, 26 anos depois da sua primeira aparição. E em Luca ela aparece na ceninha final do filme, onde o Hércules tá perseguindo os meninos com um arpão naquela ceninha mais desesperadora de todas. E olha, esse Easter egg quase passou despercebido porque o carro do Pizza Planet virou uma Vespa do Pizza Planet, olha só. Na verdade, esse modelo de Vespa caminhonete se chama Piaggio, que é feita pela mesma empresa da Vespa, por isso é tão idêntica. E eu achei genial deixarem o carro do Pizza Planet numa cara 100% portoroso. 2. A bola da Pixar. Tá aí outro Easter egg icônico da empresa que ficou famoso depois de aparecer em Toy Story, mas essa bolinha na verdade apareceu pela primeira vez no curta Luxo Junior, que foi o primeiro conteúdo que a Pixar produziu. E desde então essa bolinha virou um ícone e aqui em Luca ela também aparece no momentinho da corrida da Copa Porto Rosso, em cima da varandinha de uma das casas. E olha, dessa vez a Pixar escondeu muito bem esses Easter eggs, né? Mas calma que vai piorar porque os outros estão ainda mais escondidos. 3. A113. Presente em vários filmes da Pixar, também desde Toy Story 1, o A113 é o número de uma sala de aula do Instituto de Artes de Califórnia, onde acontecem matérias do primeiro ano do curso de animações. Então a maioria dos ícones da animação estudaram nessa sala, e é uma referência chorosinha e emocionante sobre onde eles iniciaram as suas carreiras. E aqui em Luca, essa referência super chorosinha também acontece num momento super choroso. Na grande despedida de Luke e Alberto, quando Luke está pronto para partir para Gênova, e o A113 aparece justamente no ticket que o Alberto dá pro amigo. Trenzinho mais fofo esses dois. 4. Mickey escondido. Esse já é o Easter egg mais da Disney em si do que da Pixar, mas está presente aqui em Luca também, que é basicamente a forma do Mickey escondido em algum filme. E aqui em Luca ele aparece num sonho do Luca quando ele tá sonhando com as vespas e o Mickey aparece na forma de uma nuvem no céu. E esses são os Easter eggs icônicos da Pixar que se esconde em Luca, mas calma que os segredos só estão começando. Porque Luca esconde muitas outras referências que eu tenho certeza que a maioria você não notou, então vem comigo. E logo no começo do filme a gente já tem um monte de referência, começando pela primeira cena. Porque o barco dos pescadores se chama Gelsomina. E isso é uma referência ao filme italiano La Strada, vencedor do Oscar em 1957, que conta a história da Gelsomina, uma pobre garota que é comprada de sua mãe por um homem que a leva para trabalhar ao lado dele num circo. E outra referência bacana é que a atriz que interpreta a Gelsomina no filme se chama Giulietta Massina. E Giulietta é o nome completo da Giulia. Giulietta, vem cá.
Mas o nome dela também pode ser uma referência a Julieta, de Romeu e Julieta, do Shakespeare, já que na versão italiana ela se chama Giulietta. Inclusive, Romeu e Julieta, apesar de ser do Shakespeare, que é inglês, foi inspirado em um conto antigo italiano. Já a música que o Tommaso coloca pra tocar na vitrola é outra baita referência à história da arte italiana, porque essa música aí se chama O Mio Bambino Caro, da ópera Gianni Schicchi, que é considerada a melhor ópera do compositor italiano Giacomo Puccini. E essa música fez história na Itália e se eternizou na voz da soprano Maria Callas, que é essa versão que o moço ouve em Luca. Inclusive, o amigo do Tommaso se chama Giacomo, fazendo referência também ao compositor. Além disso, a vitrola do Tommaso lembra demais a vitrola do Carl lá de Up Altas Aventuras. Já debaixo da água a gente tem ainda mais referências, porque os peixinhos do Luca têm nomes muito icônicos. Começando por essa peixinha aqui que se chama Caterina, que pode ser uma referência a Caterina Sforza, que foi uma nobre destemida que fez história na Itália. Já outra peixinha que esconde uma baita referência é essa aqui que se chama Mona Lisa, fazendo referência à icônica Mona Lisa do Da Vinci, que ficou super famosa por toda a estética do quadro, mas principalmente pelo segredo em torno do sorrisinho misterioso dela. Inclusive, o Luca faz piada sobre isso. Mona Lisa, que sorrisinho é esse? Tem mais aí dentro? E aliás, também temos um peixinho chamado Enrico. Giuseppe, vem pra cá! Quer fugir que nem seu amiguinho Enrico? Que é nada mais nada menos do que o nome do diretor do filme, o Enrico Casarossa. Já o peixinho chamado Giuseppe pode ser uma referência ao Giuseppe Garibaldi, que foi um general e guerrilheiro italiano. Já a carta de baralho que o Luca encontra também é um grande segredo, porque essa carta faz parte do baralho Napoletani, que lá na Itália a galera usa pra jogar um jogo chamado Scopa, que inclusive num momentinho do filme aparece uma galera jogando. Só que muita gente também usa essas cartas para ler o futuro. E o curioso é que essa carta se chama La Donna di Coppi. E ela significa que notícias boas vêm por aí com o surgimento de uma nova amizade boa e confiável. O que é muito curioso porque é exatamente o que acontece com o Luca. Coisas boas vieram depois que ele encontrou uma grande amizade no Alberto. E se dentro da água a gente já teve esse monte de referência, imagina agora na superfície. E a gente vai começar com uma das maiores curiosidades que esse filme despertou, que é o que significa isso que o Alberto diz. Piacere, girolamo trombetta. É o que humanos fazem. E de acordo com o próprio diretor do filme, isso é uma brincadeira de crianças lá em Gênova, que é onde o diretor nasceu e cresceu, que basicamente significa prazer em conhecer o Girolamo Trombetta. E o Girolamo Trombetta é como se fosse o nome de alguém, mas é um trocadilho com o que eles fazem com as mãos, já que o nome Girolamo se parece muito com girolamano, que é giro a mão, enquanto trombeta é trombeta mesmo, como se estivesse tocando uma trombeta. Então, prazer em conhecer o girolamano trombeta. Girolamo trombeta! Já na cabana do Alberto, a gente tem uma baita referência à Pequena Sereia, já que assim como ela, o Alberto ama colecionar objetos humanos e tem muito orgulho da sua coleção. Como você tá vendo, a minha coleção é vasta, então fica à vontade. E entre os objetos dele, a gente tem uma bota, que me lembrou demais a bota de Wall-E, onde ele coloca todo fofinho a última planta da Terra. Já essa foto aqui que o Alberto coloca para ser como se fosse o reflexo dele no retrovisor, é do ator Marcello Mastroianni, que era um ícone do cinema italiano. E essa foto é do ator no filme Divórcio à Italiana, de 61, e essa referência acaba sendo um furo no roteiro, já que o filme é de 61 e Luca se passa entre o final dos anos 50 e o início dos anos 60, de acordo com o próprio diretor. Então essa foto não deveria estar aí, ou o Alberto é um viajante no tempo. E uma curiosidade bem legal é que a filha do Mastroianni, a Chiara Mastroianni, participou de Luca, já que ela dublou a mãe do Luca na versão italiana do filme. Muito legal, né? E ainda sobre o Mastroianni, o filme tem mais referências sobre ele, já que durante as aventuras de Luca e Julia, a gente tem uma senhora assistindo o filme a uma televisão. E esse filme é Os Eternos Desconhecidos, de 58, que é um clássico da comédia italiana protagonizado pelo Marcello. E outra referência ao ator é o nome daquela moça que anuncia a Copa Portorosso,
que é a Senhora Mastroianni. Ah, é só a senhora Mastroianni, funcionária do patrocinador da corrida. Já em Porto Rosso é onde os segredos desse filme se escondem assim, ó, com força. Começando pelo próprio nome da cidade, que faz uma referência ao filme Porco Rosso, dos estúdios Ghibli, que conta a história de um piloto porco italiano durante a Primeira Guerra Mundial. E o diretor de Luca é um grande fã do estúdio e de animações japonesas. E as referências a outros filmes clássicos não me acabam, porque pelas paredes de Porto Rosso a gente tem muitas referências. Começando pelo pôster de La Estrada, sendo a segunda referência do filme aqui em Luca. Temos também esse pôster que é do filme Era Cancer Humane, que aqui no Brasil se chama A Princesa e o Plebeu, de 53. E apesar desse filme ser norte-americano, ele se passa em Roma, na Itália, e tem uma cena como a Vespa que virou um clássico, ou seja, um filme 100% Luca. Já que a gente tem esse pôster de um filme chamado Un State da Ricordare, que é um pôster de um filme fictício, já que todos os filmes que eu achei com esse nome foram lançados bem depois do tempo de Luca. Mas o curioso é que traduzindo o nome do filme quer dizer um verão para recordar, o que pode ser uma piadinha sobre o próprio verão de Luca, Giulio e Alberto, que eles nunca vão esquecer. Já outro filme que é mencionado é o 20 Mil Léguas Submarinas, de 54, que é um clássico da Disney, inspirado no livro do Júlio Verne, que tem tudo a ver com Luca, já que o filme fala sobre a caça a uma criatura marinha. E também temos aqui até o tio Hugo protagonizando um filme de terror chamado O Ataque do Monstro Marinho, que é claramente um filme fictício, só que faz uma paródia aos filmes de monstros marinhos ali da década de 60. Já nessa placa temos escrito Vicolo De Sica, que faz referência ao famoso cineasta italiano Vittorio De Sica. E uma curiosidade, galera, é que eu manjo tanto dessas referências de cinema porque eu sou formada em cinema e, por coincidência, na matéria de cinema mundial, o meu grupo ficou responsável por cinema clássico italiano. E na época, assim, eu admito que eu achei chato. Mas aí, ó, finalmente meus conhecimentos sendo úteis. Então, bora aqui continuar nossas referências ao cinema italiano que não acabaram ainda. Porque a praça principal de Porto Rosso se chama Piazza Calvino, ou Praça Calvino, que pode ser uma referência ao famoso escritor italiano Italo Calvino. E aliás, o Calvino tem um livro chamado Marcovaldo, ou seja, o nome da Giulietta Marcovaldo é 100% cheio de referências. Já esse bar se chama Bar Pitaluga, que é uma referência ao produtor italiano Stefano Pitaluga. E agora, gente, é a hora que a gente se arrepia, porque Luca esconde mais um segredo de Up Altas Aventuras. E esse, sabe, é de arrepiar, porque olha só o que tem nesse pôster. Sim, gente, temos aqui a tampinha de refrigerante de uva que aparece lá em Up, que é um ícone essa tampinha, né? E essa referência me deixou toda arrepiada e com o coração super quentinho. Já agora a gente tem uma coisa que não é um easter egg, mas pode virar. Já que no momento do anúncio da Copa Porto Rosso, a gente conhece o Giorgio Giorgiani, que é um caçador de monstros marinhos, e ali no universo do Luca ele tem uma marca de massas de macarrão. E essa marca é Giorgio Giorgiani, que patrocina a Copa Porto Rosso. E por isso, curiosamente, uma das etapas é comer macarrão. E aliás, por toda a cidade aparecem mais referências a essa marca de macarrão. E a gente sabe que a Pixar adora criar marcas para depois usá-las em easter eggs, como foi no caso do Pizza Planet. Então, quem sabe as massas Giorgio Giorgiani não vira aí um novo easter egg da pizza. E agora, vamos aqui entrar na casa da Giulia, que é outro lugar que esconde vários segredos. Começando pelo fato de que o pai dela, o Maximus, é um grande caçador de criaturas marinhas e tem um mural cheio de reportagens sobre elas. E essa principal aí faz referência ao Alberto naquele primeiro dia em que ele foi avistado, porque olha só aí o cabelinho do Alberto. E além do Máximo, toda Porto Rosso teme as criaturas. E a gente vê várias representações das criaturas pela arquitetura da cidade. Porém, tem uma criatura diferente de todas elas que vive aparecendo, que é esse polvo aí. Ele aparece nesse mapa e depois em várias partes espalhadas pela cidade, como aqui nessa parede, ou até mesmo no puxador da porta da casa dessa moça. E esse polvo faz referência à lenda italiana, o polvo de Telaro, que conta a história de um polvo gigante que tocou o sino da igreja para acordar toda a cidade de Telaro e avisar que piratas estavam chegando. E graças ao polvo ter tocado o sino, todos de Telaro se salvaram. Então esse polvo é conhecido como um herói e por isso é tão referenciado na arquitetura de Porto Rosso. E ele não é visto como um vilão igual às outras criaturas marinhas. Inclusive, por toda Telaro temos objetos bem parecidos com o que aparece na arquitetura de Luca. Inclusive, olha só outro baita segredo.
Porto Rosso é a cara de Telaro. Olha só isso, gente, parece até uma imagem da própria animação, né? E voltando agora pro Máximo, ele próprio é um baita easter egg. Mato todo que nada. Pois é, gente, porque toda a aparência dele é uma baita referência ao personagem Papa lá do curta La Luna, que também é um filme do Enrico Casarossa. E olha só essa semelhança, gente, a sobrancelha, a barba, a boinazinha e o mesmo estilo da blusinha dobrada na manga. É isso, gente, o menino de La Luna é o irmão perdido da Julia. Além da aparência, o pai lá de La Luna também tem um barco que é super parecido com o do Máximo. E além disso, a temática do curta é a astronomia, com a lua e as estrelas, que como a gente viu é um grande amor da Julia, então temos aí mais uma referência. Inclusive aquela cena em que o Lucas sonha que tá tocando a lua, que na verdade pra ele ainda é um peixe, depois do que o Alberto contou, é praticamente o curta La Luna todinho, já que lá o personagem também vai tocar a lua. E mais um easter egg de La Luna é que o menininho do curta aparece nos créditos de Luca. Já o gatinho Machiavelli do Máximo tem seu nome em referência ao Niccolo Machiavelli, ou Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo e diplomata italiano, conhecido pela icônica frase "O fim justifica os meios". Inclusive, o termo maquiavélico veio por causa do Maquiavel, então o nome super combinou aqui com o gatinho. Maquiavelli? Não, senhor! Não! Maquiavelli! Já voltando aqui pra casa da Julia, outro segredo é que o Máximo tem uma loja mesmo de peixes. A gente sabe que ele é pescador, vende peixes e que a Julia faz entregas, mas ele também tem uma loja na cidade, que aparentemente é ele mesmo que fica na loja enquanto não está pescando, já que a maioria das vezes a loja apareceu fechada. E é com a Julia que a gente tem mais uma onda de referências super legais, começando pelo momentinho em que ela e o Luca viajam na imaginação e tudo começa com o Luca andando nos anéis de Saturno, que a Julia diz que é o seu planeta favorito. E em seguida eles usam o aeroplano criado por Leonardo da Vinci, um dos caras mais famosos da história da Itália, enquanto ele sobrevoa o Coliseu, que fica em Roma e é uma das 7 maravilhas do mundo. E no final temos uma baita referência a Pinóquio. E esse momentinho faz referência à cena em que o Pinóquio está prestes a ser enganado pelos vilões João Honesto e Gideão. E além disso, outra referência é que a música tema da amizade do Luca e Alberto, a música Il Gatto e la Volpe, também é inspirada nessa exata ceninha de Pinóquio. Já no quarto da Julia em si tem um easter egg que a maioria das pessoas notaram, que é a pelucinha do Pato Donald. E por lá nós também temos o bonequinho do Pinóquio, então aparentemente a Julia é super fã dessa história. Já que no cantinho a gente tem um disco de Niccolo Pitera, que é uma grande referência ao animador Nick Pitera. E é ele quem canta o jingle do Triple Dent lá de Divertidamente na versão em inglês. E é no momento em que o Luca briga com o Alberto que a gente descobre toda a verdade e talvez um segredo que você não reparou. Porque por debaixo do pôster da Vespa, do Da Vespa é Liberdade, que era o maior sonho do Alberto, ele escondia a contagem dos dias sem o pai dele. Então ele escondia toda essa tristeza, todo esse abandono por debaixo da esperança e da liberdade. Ela realiza sonhos. Já no final da Copa Porto Rosso, a gente tem a revelação de um segredo super fofinho. Aquelas duas velhinhas que viviam aparecendo pelo filme, na verdade, também são monstros marinhos. Mas agora, toma um segredo que talvez você não tenha reparado. Elas moram juntas e têm uma casa cheia de gatinhos, gente. Fofinhas demais essas duas. E como esse filme é cheio de referências do início até o fim, a despedida do Luca também esconde vários segredos além do A113 que a gente já viu. Isso porque na lateral do trem a gente tem uma plaquinha escrito 1200 PA, que faz referência ao endereço do estúdio da Pixar, que fica no número 1200 PA, lá em Emeryville, na Califórnia. Além disso, na frente do trem temos esses números, que é o CEP, o código postal da Pixar. Ou seja, todo o endereço da Pixar aqui nesse trem. Já a icônica despedida de Luca e Alberto faz referência ao filme clássico Os Boas-Vidas, de 53, onde também temos uma despedida chorosa num trem, e inclusive um dos protagonistas desse filme se chama Alberto. E realmente temos segredos escondidos nesse filme do primeiro segundo até o último segundo. Porque os créditos de Luca é cheio de segredos e eu já fiz um vídeo completinho analisando cada ceninha, explicando cada detalhe, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas vou colocar aqui nesse vídeo também pra ele ficar bem completinho, mas de forma bem resumida, então depois assiste o vídeo. Porque pelos créditos a gente descobre que aquela tartaruguinha que segurava a rampa pros meninos, na verdade, é uma tartaruga do Alberto.
E ela vai morar junto com ele na casa do Máximo depois do final do filme, e o nome dela é Calígula, que é uma referência ao imperador romano Júlio César, que também era conhecido por Calígula. Luca e Alberto continuam mantendo contato e trocando cartas, então a amizade dos dois continua linda e forte. E essa aqui é a mãe da Julia, que é uma pintora que parece ser super criativa, já que em um momento ela tem a ideia de pintar o Luca transformado. E na casa da mãe da Julia tem um cachorrinho chamado Nerone, que faz referência ao imperador romano Nerone, que era um tirano, o que faz muito sentido a referência levando em conta o nome do Machiavelli. Com a Julia em Gênova, o quarto dela passou a ser do Alberto. E eu sei disso por causa do bendito easter egg do Pato Donald. A mãe da Julia mora em frente ao maior ponto turístico de Gênova, que é a Lanterna de Gênova. O Máximo, ex-caçador de criaturas marinhas, agora é melhor amigo delas e vai até debaixo da água papear com a galera. E possivelmente a primeira festa de aniversário do Alberto foi essa que o Máximo fez pra ele, super fofinho, já que, como vimos, o pai do Alberto era horrível pra ele. E o presente dele foi uma faca, fazendo referência a esse momentinho aqui. E qual eu vou usar? Não encosta. Outro segredo, o Luca na escola não esconde que é uma criatura marinha e ele realmente parece todo seguro de si agora. Já o Alberto, além de ajudar o Máximo na pesqueria, ele também virou salva-vidas e eu amei isso. E acredite se quiser, o Machiavelli virou papai. A mamãe é essa gatinha preta toda fofa e junto eles tiveram vários filhotinhos. E em Gênova, o Luca foi pela primeira vez em uma biblioteca e olha só a carinha dele. E bom, depois de Porto Rosso descobrir que as criaturas marinhas não são monstros, aquela fonte do caçador foi destruída e no lugar colocaram a estátua do Luca e olha só que fofura. Já nos créditos em si, a gente tem várias imagens rapidinhas que também escondem vários outros segredos. Como essa, que é um desenho que o Alberto fez dele, do Máximo e do Machiavelli pescando com um barco cheio de peixes. E outro desenho é esse, do Luca e ele numa vespa voadora. E aparentemente, com a sua faca nova, o Alberto aprendeu a esculpir em madeira e fez uma vespa de madeira. E olha só que fofura. E outra coisa fofinha que temos nos créditos são essas criancinhas aqui, que estão desenhando uma criatura marinha que no fim a gente percebe que é o Alberto. Possivelmente essas criancinhas sejam fãs do Alberto, que deve fazer o maior sucesso lá em Porto Rosso. E além de aprender várias coisas com o Máximo, o Alberto aprendeu mais uma: fazer pizza. E aparentemente o sucesso da pesqueria tá enorme, com o Alberto ajudando o Máximo a pegar os peixes, que o Máximo até conseguiu comprar uma Vespa caminhonete e aposentou a bicicleta da Julia. E o mais fofinho de tudo é que bem no final dos créditos a gente tem uma dedicatória para várias pessoas, com destaque ao Alberto Surassi, que é o melhor amigo do diretor do filme e que influenciou demais nessa história de amizade do Luca e do Alberto. Inclusive, né, tem até o mesmo nome. E eu pretendo contar a história da amizade dos dois aqui no canal pra vocês, então fica de olho. E pra fechar, a cena pós-créditos, que muita gente não viu. E lá a gente tem o tio Hugo nas profundezas do abismo, onde o Luca iria viver se ele não tivesse tido coragem de fugir. Adoro carcaça. Ainda bem que ele fugiu pra superfície, né? Inclusive, esse peixinho que tá aí com o tio Hugo foi confirmado pelo diretor, que é o peixinho Giuseppe, que mais uma vez fugiu, só que agora ele foi longe demais e foi parar lá no abismo junto com o tio Hugo. E gente, esses são todos os segredos escondidos em Luca. Eu assisti esse filme pausando ceninha por ceninha, analisando por 10 horas pra vocês, pra encontrar todos esses segredos maravilhosos. Ou seja, deu muito trabalho, então compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que amou Luca e que amaria conhecer esses segredos escondidos. E se vocês querem mais episódios desse quadro, me conta aqui de baixo e sugere filmes também pra eu analisar e encontrar os segredos escondidos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio de Cadê o Easter Egg? Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever e ativar o sininho se você caiu aqui de paraquedas. E deixa aqui um comentário me contando qual desses segredos mais te surpreendeu. E é isso. Um grande beijo pra vocês e tchau! O meu segredo é que eu gravo os vídeos usando pijama na parte de baixo, já que vocês não vão ver.